Rádio Mister. Rádio Mister. 24 horas no ar. A sua rádio na internet. As melhores estão na Mister. Rádio Mister. Programa Cidadania Legal. Um programa da comunidade. A apresentação Roberto Moraes. Muito boa noite, São Paulo. Muito boa noite, Brasil. Muito bom dia a você que está nos assistindo aí, né? Aí nos rincões do mundo. Você do Japão, você dos Estados Unidos, que acompanha a gente aqui. Tudo certinho com vocês? Mais um programa Cidadania Legal, iniciando aqui no dia de hoje, não é? E a gente vai bater um papo aqui com os nossos amigos conselheiros de saúde, que vai trazer aqui as suas demandas, os problemas, né, dos hospitais aos quais eles são conselheiros. E a gente vai saber um pouquinho mais de como funciona o conselho, quais são as demandas dos hospitais, por que os hospitais têm a falta de médico, por que os hospitais têm a sua demanda, né, necessária lá não atendida, e muita gente lá no ambiente hospitalar precisando de atendimento rápido, e hoje a gente vai no ambiente hospital, é muito moroso para ser atendido e tudo mais. Então todos esses problemas do dia a dia de um hospital nós vamos falar aqui, principalmente com relação ao Hospital do Campo Limpo, né? Muito bem, vamos aqui às apresentações. Antes de mais nada, eu quero agradecer a vocês pela presença, né, e trazer aqui para a nossa comunidade informação. Então, hoje, vocês que estão nos assistindo vão saber o que é o Conselho, né, de Saúde, qual é o papel dele perante a comunidade, qual é o papel dele perante a estrutura de governo e tudo mais. E a gente vai aprender um pouquinho mais aqui, né, como a gente faz todas as quartas-feiras aqui no nosso programa, pela Rádio TV Mister Web. Muito boa noite, Dimas. Tudo bem com você? Boa noite, Roberto. É um prazer estar com você aqui na Rádio Mister TV Web. Beleza. Eu estou também com o Antônio, conhecido como Bigode. Tudo bem, Antônio? Tudo bem, é um prazer estar aqui com você, Roberto. Opa, o prazer é nosso aqui. E nós temos o Juarez também, que está aqui no cantinho. Vamos focalizar o Juarez aqui para a gente poder conhecê-lo, né? Tudo bem, Juarez? Boa noite. Eu sou conselheiro de gestor de saúde desde 2004 e estou aqui na atividade junto com você para trazer informação para nossa população e no conhecimento que nós temos na nossa região. Beleza, então a Juarez aqui, você vê que aqui eu sou câmera, né? Eu sou apresentador aqui, a gente faz um pouquinho de tudo aqui, né? Assim é a nossa televisão, o web, viu? Aqui não é uma Rede Globo, não é uma Record, não. A gente aqui tem a nossa estrutura e é aqui que a gente vai falar com a nossa comunidade, levando informação. Porque se depender desses grandes aí, você não vai ter informação, né? Muito bem, nós vamos começar então aqui com a primeira pergunta. Eu vou fazer aqui para o Dimas. Dimas, o que é o Conselho de Saúde? Não é? Qual o seu papel e qual o hospital da qual você atende enquanto conselheiro? Tá. Bem, primeiro, né? Bom dia a todas e todos. O papel do... Bem, eu sou o Dimas, né? Anderson Lopes. O Conselho de Saúde que nós atendemos hoje como conselheiro, né? São 8 ao todo. Vou falar alguns, né? Sou conselheiro do Hospital do Campo Limpo, da UPA do Campo Limpo, da Supervisão Técnica de Saúde de Emboimirim e da AMA Tradicional Especialidade do Jardim São Luís. O papel do Conselho Gestor é fiscalizar, né, enquanto população. Ele é tripartite, na verdade, né? O Conselho Gestor, ele é representado pelo segmento dos trabalhadores, o segmento de nós, enquanto população, e o segmento da gestão. Sim. E é totalmente um cargo eletivo, eleito pela população, né, ou eleito pelos seus pares, no caso, os trabalhadores, indicado pela administração, e somos voluntários. Ah, certo. Não é remunerado? Não, a gente faz pelo amor mesmo ao SUS, pelo amor à saúde pública. Não acho que deveria ser remunerado? Olha, francamente, eu penso o seguinte, né? Porque eu acho que as pessoas que lutam hoje pela saúde, elas lutam por coração, né? Na verdade, né? Pelo direito da luta. Mas se fosse remunerar, eu acho que poderia corromper um pouco o propósito. Eu acho que desse jeito que está, sem remuneração, eu acho que seria interessante, do jeito que está hoje. Bom, mas é uma coisa discutível, né?
Sim, até para ter o tempo para dedicação maior também, Não, né? isso é verdade. Porque vocês trabalham, tem a vida de vocês e acaba que um trabalho voluntário, às vezes as demandas são tantas que tem que dividir um pouquinho para cada coisa, né? É verdade. Muito bem. Qual é o número populacional e atendido pelo Hospital de Campo Limpo? Olha, esse número ele não é preciso, Roberto, pelo seguinte, né? A gente calcula que tem mais ou menos umas 400 mil pessoas só no Campo Limpo, sem contar em Mboi Mirim. Como o Hospital do Campo Limpo é o chamado Hospital Porta Aberta, nós atendemos toda a macro-região Mboi, Campo Limpo, né? Porque muita coisa de complexidade, que é da região de Mboi Mirim, do Ângelo, também vem para o Hospital do Campo Limpo. Parelheiros, outras regiões da cidade, é o Hospital Porta Aberta, né? Então, não tem um número específico, né? A demanda é muito alta. Muito bem, Antônio, bigode, agora eu vou pegar aqui no teu pé aqui, hein? Muito bem, Antônio, qual é a ação, né, do conselho quando o paciente ou usuário do hospital fica horas lá para ser atendido? Qual é a ação, o que o conselho normalmente faz nesse sentido, para diminuir um pouco essa distância entre o atendimento e o usuário? Vocês têm alguma ação efetiva nesse sentido? Temos. Geralmente, quando o paciente demora a ser atendido, que ele nos procura, ou seja, procura o conselho, a gente primeiro procura o responsável da enfermagem do setor, para saber o porquê, se é por falta de médico, o que realmente está acontecendo. Além disso, a gente, dependendo da causa, dependendo do caso que a gente vai à diretoria, pedir alguma explicação, de repente procuramos até os próprios médicos para saber realmente o que está acontecendo. E ali a direção, eles dão um pronto atendimento para vocês, ou tem aquela coisa também de deixar meio quieto, de não atender uma reivindicação que vocês sentem que é necessário? Especificamente no Hospital do Campo Limpo, muitas das vezes a gente ouve aquela resposta: não tem médico. Muitas das vezes está faltando funcionário. Entendeu? Isso já é uma demanda de longos anos que a gente já vem pedindo, e infelizmente até hoje continua a mesma coisa, e a gente continua lutando para que tenhamos mais funcionários, mais médicos, mais enfermagem. Então é uma luta sempre. Sim, uma luta sem fim e sem descanso também, né? Que coisa, né? E quando o atendimento passa a ser feito, aí eu vou perguntar para o Juarez, né? No hospital, no caso, tem uma hierarquia de atendimento? Quer dizer, todas as pessoas que queiram ser atendidas, ela vai numa unidade básica de saúde, ela vai numa UPA, ou ela já vai direto no hospital? Olha, o certo era para a população ser conscientizado para ela ir direto para a UPA ou se não para o AMA. E as pessoas acham que com uma dor de cabeça ele já vai direto para o hospital. Isso não é o certo. O certo era ir para uma UPA ou um AMA, e aí ele ser atendido lá, para descarregar um pouco do atendimento no hospital. Porque havia certo tipo de atendimento, numa UPA 24 horas, no AMA, era mais fácil ser atendido ao paciente, mas eles acham que vai direto para o hospital, e é onde pode criar grandes tumultos, grandes filas dentro do hospital. Certo. E não seria necessário desse ponto de vista, tá? E se você acha que isso é que acarreta um maior volume no hospital por conta dessa falta de consciência ou de informação? Sim, eu acho que deveria ser bem estipulado, conscientizado os pacientes que não precisava uma dor de cabeça, sabe, uma dor de ouvido, uma dor de dente, não precisava. Tem o AMA, como nós mesmos estamos cobrando para poder ter dentista 24 horas no Campo Redondo. Isso aí é uma coisa mais de utilidade para a população. Certo. Ô Juarez, você fala bastante assim na questão de que a população não tem essa informação. A prefeitura falha nesse sentido? Muito, gente, muito falha demais. Que é um dever deles fazer a cartilha para poder fazer a distribuição
para o usuário. O usuário tem que ter essa informação. Às vezes não tem. Os agentes de saúde sofrem nessa parte, correndo atrás, vai para um canto, para outro. Mas a informação é muito precisa. Principalmente a televisão. É fácil a televisão soltar isso aí para a população. Fica mais fácil isso aí para os pacientes. Uma rede de comunicação. Como nós estamos aqui na rádio mesmo, nós precisamos, a rádio poderia também se divulgar um pouco essa informação, mas tem que ter informação castilha, né? A prefeitura tem que soltar essa informação, que é muito preciso para a população. Então, a gente, enquanto parte aqui, né, da comunicação, nós temos as rádios comunitárias aqui na região, a gente tem as rádios web, e também tem essa falta da informação, né, de todos, no sentido de que nós temos equipamentos públicos na região e muitos deles nem conhecem que tem uma emissora aqui ao seu redor, né? Então, até há pouco você estava me falando aqui, puxa, que legal da gente fazer aí uma parceria, de trazer as informações, porque é a população que precisa ser informada, né? E muitas vezes esse tipo de situação não ocorre e acaba superlotando um hospital, por exemplo, que teria lá uma possibilidade de atender aqueles casos mais graves, né? Sem dúvida. Olha, eu tenho que falar para você que eu, desde 2004, eu sou gestor de saúde. E quando eu entrei como conselheiro de gestor de saúde, foi por um acaso muito, muito forte. Sim. Eu não sei se eu poderia falar aqui, mas eu vou falar. Eu era síndico do prédio onde eu morava. E uma senhora teve um AVC subindo a escada. E aí o que eu fiz? Eu, sem informação, eu fui no posto de saúde, e lá no posto de saúde eu pedi explicação para a pessoa que estava lá. Eu procurei uma médica. A médica, naquele minuto, umas 5 horas da tarde, a médica tem ido embora. E aí eu fui no outro, no Jardim Jardim Ibirapuera. Aí encontrei uma doutora chamada doutora Irma. Ela me atendeu muito bem e mandou uma equipe para poder ir fazer o laudo. Aí foi muito especial. Depois de 2 dias eu procurei a médica, e a médica falou para mim: por que você não ser conselho gestor de saúde, que você é uma pessoa muito prestativa? Então, para mim, foi uma coisa, um ganho muito grande. Para mim, eu peguei, como é que é um conselho? Ela me informou, disse assim: o conselho é assim, o presidente Lula sancionou uma lei, e essa lei é para o Conselho de Gestor de Saúde, e o Conselho de Gestor de Saúde de hoje em diante, a população que vai fazer a fiscalização das AMA, dos hospitais. Eu eu achei uma coisa muito interessante, e daí por diante eu não parei mais, né? Eu fui eleito, e agora eu estou até hoje, 2004 para 2019, você vê que um ganho muito grande. Praticamente eu tenho só a dizer que nós ganhamos muito nisso aí. Muito bem. E tem que formar mais gente também para participar, né, do processo, porque hoje tem muita gente que às vezes não sabe como participar, ou ela também não é buscada, né, a fazer parte desse processo da cidadania, né? Muito bem, pois não. O Dima fez um esclarecimento muito bem aí referente ao Conselho de Gestão de Saúde. Se fosse para mim ter um salário, eu não estava participando do Conselho de Gestão de Saúde. Porque eu acho que o voluntário é isso aí, gente. Eu acho que você não deve ser vendido por pouca coisa. Eu acho que isso aí, não, nós temos que lutar, é um direito nosso. A população tem que buscar isso aí com informação, dignidade e postura. Eu acho que nós temos que buscar isso aí. E o Conselho de Gestão de Saúde é isso. Nós temos que cobrar, nós não temos que se corromper por bobagem, não. Eu acho que isso é importante. Muito bem, então, olha, a posição firme do Juarez aí, né? Quer dizer, nem sempre o dinheiro é tudo, não é verdade? E quando a gente vê o dinheiro entrando na coisa, aí vira um negócio, né? Briga, uma discordância, um monte de coisa, e o trabalho não flui, né? Tem tudo isso, viu? Muito bem, Antônio,
O pronto-socorro hoje tem um conselheiro para dar uma força lá para os usuários. Às vezes a recepção cheia de gente e lá tem as meninas que atendem na recepção, lá tem o segurança e muitas vezes superlotado e tem um conselheiro aí para dar atenção numa hora de uma necessidade de um usuário querer saber alguma coisa, tirar informação de alguém que está lá na parte de dentro do hospital. Como é que funciona isso? Falando de mim, eu sou um conselheiro muito frequente nas unidades de saúde. Estou sempre nas unidades, estou sempre procurando saber o que está acontecendo, sempre me informando, como por exemplo, na UPA, para dar um exemplo. Na UPA nós temos sêniors e a gente tem um contato direto. Muitas vezes, quando o paciente é mal atendido ou está demorando por atendimento, ele entra em contato com a gente por telefone. E a gente liga e pede um apoio quando a gente não pode ir no local. Quando a gente pode ir, a gente vai a qualquer hora, qualquer dia, com a gente não tem esse negócio de não posso ir porque eu estou almoçando, eu estou jantando. Não, nada disso. A gente vai direto. A gente vai prestar o atendimento, porque essa mesma população é que faz com que nós sejamos conselhos gestores. Portanto, nós não podemos em momento nenhum, desprezar essa população. Muito bem, então tá aí. E no hospital tem lá a foto de vocês, tem telefone de vocês, caso o usuário queira entrar em contato por alguma insatisfação lá, vocês têm esse contato direto ou não? Nós temos um quadro nas unidades de saúde onde nós somos conselheiros que tem as nossas fotos, né? Ainda não temos os nossos telefones, certo, né? E agora tem a região do São Luís, como Capão Redondo, Valo Velho, São Luís e tudo. Tem várias pessoas que têm meu contato, que têm meu telefone, e como eu sou um dos conselheiros mais antigos da região, né, eles entram em contato comigo, tanto no hospital como na UPA, como em outras localidades onde eu sou conselheiro de 9 unidades de saúde, mais a Supervisão Técnica Goiânia-Mirim, mais o Movimento Popular de Saúde, enfim. Quando procura a gente está sempre presente. Certo. Muito bem, nós temos aqui uma matéria, hoje nós estivemos lá no hospital, né, conversando lá com os usuários, e a gente ouviu umas coisinhas lá que realmente a coisa não está legal, né? E aí nós vamos entrar aqui no cerne da questão, mas antes, porém, a gente vai ver essa matéria aqui, né, para você também tirar as suas conclusões aí, ok? Vamos lá. Bem, Rádio TV Mister Web, nós estamos aqui em frente ao Hospital do Campo Limpo, onde nós vamos conversar aqui com o pessoal, né, que procura o hospital para atendimento aqui nesta região do Campo Limpo, e onde nós estamos tendo aqui várias reclamações com relação ao atendimento. Vamos conversar aqui com o senhor, que ele está nesse momento esperando um atendimento médico aqui no hospital. Qual é o seu nome? Victor. Victor, faz tempo que você está aqui aguardando atendimento? Sim, cara. 6 a 7 horas. Praticamente esperando atendimento, né? Desde cedo aí, parece que é um pouco mais receber. Parece que quanto mais chega a gente, mais demora, mais demorado, né? Estou esperando, né? Só reclamação, acho que se o povo não se manifestar, só uma pessoa não vai matar. É verdade. Agora, você está sempre buscando o hospital para atendimento médico aqui na região? Esse é o hospital que está mais acessível a você? Você mora aqui na região também? Sim, moro aqui na região da Zona Sul, né? Eu procurei aqui porque eu achei que seria até mais rápido, né? Mas porque mais uma vez quebrou na cara, né? Um pouco, já está faltando manifestação aí, no caso. Só assim para movimentar, né? Para o povo acordar, não só acordar, né? Para mover, tá difícil. Tá ok então, muito obrigado aí pela atenção, viu? Muito bem, tá aí, né, a nossa entrevista lá com esse rapaz, ele falando lá da questão lá das necessidades do hospital e dessa deficiência que tem sempre na questão do atendimento, né? Então, é isso que pega. E nós temos aqui uma situação que está ocorrendo hoje lá no hospital, principalmente, que eu queria que o Dimas falasse um pouco para a gente aqui, né? Como é que essa coisa hoje está pegando lá no hospital, enfim. Bem, a situação hoje no hospital é totalmente caótica, né? Recentemente, por exemplo, né, como começou esse ato?
Esse ato começou através de uma conselheira que entrou em contato com o Bigode, que por sua vez entrou em contato comigo, que era uma situação de pautar o básico do básico, que é uma fita de medir o destro, né? Para quem não sabe o que é destro, é uma fita de medir diabetes, né? E a gente já vem com uma série de problemas dentro do hospital, por exemplo, como elevadores, né? A gente já teve várias e várias vezes na autarquia hospitalar, que é responsável, né, pela gestão dos hospitais na cidade de São Paulo. Conversamos várias e várias vezes com o então secretário de saúde, o senhor Edson Aparecido, que por sua vez, quando ele encontra com a gente, ele anota nossas demandas e tal, fala que vai resolver, mas não resolve, né? Porque como a gente é dirigente também do Movimento Popular de Saúde, a gente tem outras demandas da região. Vou dar só um exemplo, né? Ele nunca cumpriu nada do que ele falou, até uma questão, por exemplo, de um aparelho raio-x, ele falou que tinha 120 para a cidade, né? Ia mandar uma para uma de São Luís, até hoje não mandou, né? Acho que nunca vai mandar. Então chegou numa situação de total colapso, né? Hoje os profissionais são verdadeiros heróis, profissionais de saúde do Hospital do Campo Limpo, não só do Hospital do Campo Limpo, como o Hospital Saboia e outros hospitais na cidade, porque sem o mínimo do básico eles fazem de tudo, né? Por exemplo, tem casos, por exemplo, denúncias que nós temos lá, de um paciente, por exemplo, que estava sangrando, estava com um excesso, a enfermeira, a auxiliar de enfermagem não tinha um algodão, né? Teve que improvisar qualquer coisa, um pano ou outro algo do tipo para poder, né, tá fazendo a higienização desse paciente, né? O elevador, por exemplo, o elevador do hospital, como eu havia dito, o secretário prometeu de estar modernizando ele, né? Não modernizou até hoje, prometeu um prazo de 60 dias, a gente foi lá em janeiro, né? Fazer essa discussão lá na autarquia com a senhora Magali, né? Que hoje é a responsável lá pela autarquia hospitalar, né? Já passaram já mais de 6 meses, né? Aconteceu já 2 acidentes no hospital, o elevador já despencou 2 vezes, sendo que uma delas quebrou a perna de uma funcionária que está afastada até hoje, né? No ano passado, no finalzinho do ano passado, né, a gente teve um problema, por exemplo, de um princípio de incêndio dentro da UTI, né, que é do ar-condicionado, né? A administração tentou abafar, mas por acaso, nesse dia eu estava dentro do hospital atendendo a demanda. E os funcionários, totalmente desesperados, né? Eles sempre tentam barrer a coisa por baixo do tapete. Infelizmente. É lamentável, né, que esse tipo de situação ocorra, não é? Agora, hoje eu estive olhando lá, entrei lá dentro e vi que realmente a situação não é boa. Não é? A gente viu os tetos lá, eu cheguei a ver também a parte de ventilação, achei que realmente é complicado, não é? E esperamos aí que hoje o nosso programa aqui sirva para alguma coisa, ou para alertar aí pelo menos o secretário de saúde, Edson Aparecido, de que o hospital lá realmente tem as suas necessidades. E outra coisa, a gente entrou em contato com vocês mandaram uma resposta pra gente aqui, que eu não sei se é bem aquilo que vocês responderam pra gente não, viu? Dimas, a questão de equipamentos como mamografia e tudo mais, como é que está essa parte aí de equipamentos? A questão de mamografia, a mamografia realmente foi atendido, né? Mas a gente tem uma série de coisas, né? O principal problema central hoje do hospital é que o prefeito Bruno Covas, por exemplo, né, enquanto cidade, né, até porque o Hospital do Campo Limpo, como eu havia colocado, ele é porta aberta, atende várias regiões da Zona Sul, né? O Hospital de Parelheiras, por exemplo, né, já está acabando o mandato desse prefeito, ele não inaugurou até hoje, então a gente tem demanda que vem de lá, né? Tem o caso, por exemplo, hoje em São Paulo existem 20 mil servidores públicos aprovados em concurso público para poder estar assumindo a vaga nos hospitais. Por exemplo, o Hospital do Campo Limpo, a sua demanda, a defasagem hoje de profissionais são 100 médicos e 300 profissionais da área de enfermagem e auxiliar de enfermagem. E nós tivemos na autarquia hospitalar, né, e até então a coordenadora, a senhora Magali, né, junto com o senhor Forlim, falou que só pode mandar 18 profissionais. Você imagina, né, uma defasagem de 400 profissionais ao todo e mandar 18. É tentar enxugar gelo com, né, com pano, sei lá o que. Fez falta mais médico? Fez. Fez falta mais médicos, está fazendo de forma generalizada, né? Porque, veja bem, o hospital hoje, como o Jair mesmo colocou, né, a falta de divulgação, por exemplo, a população, ela tem que começar pela UBS, pela Unidade Básica de Saúde, né? Aí chegar numa UPA, esse tipo de coisa. Com a ausência do mais médicos, por exemplo,
Hoje também tem uma necessidade da reposição desses profissionais das unidades básicas de saúde, né, no nosso território. Certo. Muito bem. Agora eu vou perguntar aqui, né, pro Bigode. A Câmara de Vereadores, Bigode, fiscaliza, né, as demandas do Hospital de Campo Limpo? Na realidade, nós temos os vereadores que são da Comissão de Saúde, entendeu? Que não, na realidade, não visitam o hospital. Não visitam. Eles não acompanham de perto o que está acontecendo no hospital. Até porque, se nós pararmos um pouquinho para nós pensar as condições, como já foi dito aqui, no dia 22 de janeiro, nós tivemos com o diretor da autarquia, o ex-doutor Zamarco, e ele nos fez várias promessas. No final do ano passado, teve pessoas que entrou em óbito na UTI do hospital por falta de ar-condicionado. Olha só. Entendeu? Isso foi posto panos quentes. Entendeu? Então é uma série de coisas que vem acontecendo no Hospital do Campo Limpo que a gente não consegue resolver. Por quê? Porque não temos apoio. A realidade é essa. Não temos apoio. Quando procura a autarquia promete. Procura o secretário promete. E isso só fica nas promessas. Enquanto isso, a população acha que o conselho é mentiroso, o conselho não resolve nada, enquanto isso o conselho está lutando para ver se consegue alguma coisa. Portanto, esse é mais um motivo desse nosso movimento que nós vamos fazer na quarta-feira, porque chegou nos limites. Os funcionários do hospital são verdadeiros heróis. Trabalham sem as menores condições de trabalho. Deveria de ser muito bem fiscalizado pela Câmara de Vereadores. Infelizmente, não é. Muito bem, é uma preocupação que está aí, né? Colocada, é um desafio para todos, né? Os vereadores têm o papel não só de fazer leis, mas de fiscalizar, né? Principalmente o orçamento da cidade, de fiscalizar as ações do executivo, e a gente tem uma dificuldade de enxergar isso, né? Agora, nos momentos que há aquela necessidade, aí você vê uma certa correria, mas não tem nada preventivo pelo que a gente assiste, não é? A gente não vê fiscalização, principalmente aí da Câmara de Vereadores, porque se tivesse fiscalização, eu acho que essas demandas seriam muito menores, não é? E, aliás, eu também não vejo uma ação da promotoria pública pegando o pé do seu prefeito promotor, não é? Porque a promotoria pública tem poder para isso, não é? Agora, por que essas demandas todas acontecem aqui na periferia da cidade e a gente não vê nenhuma ação, né, dos senhores promotores públicos nesse sentido? A gente gostaria de saber o que estão fazendo nesse sentido, né? Porque, olha, é muito simples, basta um dos senhores fazer visitas nos hospitais, não precisa avisar ninguém que vai lá, mas vai lá para ver como é que está o Hospital do Campo Limpo, como está o Hospital do Boimirim, como está lá o Hospital de Parelheiros, que nem funcionando está direito, não é? Fizeram lá uma inauguração muito disfarçada, que nem funciona na sua totalidade, e eu digo isso porque eu passo lá em frente todos os dias, né? Não teve uma preocupação nem de colocar as malhas viárias necessárias para o primeiro socorro. Eu fico imaginando, né, alguém precisar, estando com uma ambulância, ter que passar pelo centro de Parelheiros para poder chegar até aquele hospital, né? E até agora essa infraestrutura não foi criada ainda para o hospital, e muito menos ainda a funcionabilidade do hospital, né, está sendo atendida, porque na verdade só criaram lá um pronto atendimento, né? Aqui não é um pronto atendimento, porque a população está tendo um equipamento que lá está todo estruturado, mas não funciona na sua totalidade. Então é lamentável que essas coisas acontecem. Hoje nós temos aqui uma demanda muito grande na Zona Sul de São Paulo, e eu estava até perguntando aqui, e inclusive o Bigode me falou que o Hospital do Campo Limpo, por exemplo, atende moradores de Parelheiros. Sim. É isso? Exatamente. Não só de Parelheiros. Bem, nós temos pacientes de Parelheiros, de Grajaú, de Taboão da Serra, de Itapecerica da Serra. Olha só. Entendeu? Em várias cidades da região de São Paulo. Agora eu pergunto, senhor prefeito, né, por que acontece isso?
né? Por que acontece? De ter que sair de um local distante, como é Parelheiros, né, atravessar praticamente a Zona Sul toda para chegar no hospital de Campo Limpo, é porque realmente tem alguma coisa errada aí, não é verdade? Quer dizer, se lá o hospital estivesse funcionando, não precisaria estar as pessoas saindo de lá, né, para poder vir ser atendida no hospital de Campo Limpo, né, ou do Emirim, ou de Santo Amaro. Não é? Então a coisa está realmente errada e a gente gostaria aí de ter a atenção do senhor prefeito, não é? A atenção dos senhores vereadores também, a atenção dos senhores promotores públicos nesse sentido. Bom, nesse caso, eu até ia perguntar se a promotoria pública aí é chamada também nessa questão, né? Agora vocês vão ter uma atividade na quarta-feira, não é? Que vocês vão tirar essa demanda toda, não é isso? A gente, hoje nós nos reunimos, né? Fizemos uma reunião extraordinária, né? No Conselho Gestor do Hospital, né? E lá tiramos uma pauta de reivindicações que nós vamos levar, né? Encaminhar ao Ministério Público, né? Vamos aproveitar o grande ato, né? De quarta-feira, inclusive eu gostaria de fazer o convite, né? Para as pessoas que estão nos vendo. Na próxima quarta-feira, às 14 horas, no dia 23 agora, vai ter um grande ato, né? Para poder tentar salvar o hospital. Porque o nosso objetivo é salvar o hospital para que ele amanhã, no dia de amanhã, possa salvar você, possa salvar teu vizinho ou um ente querido. Porque se a gente não salvar esse equipamento hoje, a gente está perdido. Então o nosso objetivo dessa grande manifestação de quarta-feira é denunciar o que está acontecendo, né? Já elaboramos esse documento lá para o Ministério Público, né? E vamos colher uma base assinada também para poder mandar junto, Roberto. Certo. Muito bem, o programa Cidadania Legal, Rádio TV Mister Web com você, eu sou Roberto Moraes e a gente aqui batendo papo com o Conselho de Saúde aqui do Campo Limpo. Nós vamos dar um breve apoio cultural e já já a gente volta com vocês, ok? Programa Cidadania Legal, com Roberto Moraes. Muito bem, o programa Cidadania Legal com você pela internet aqui, né? O Web Rádio, Rádio Mister, Rádio TV Mister Web, que é muito fácil você ouvir a gente, não é? Olha, no seu computador é www.radiomisterweb.com.br ou então você também pode ir lá no Google e coloca lá Rádio TV Mister Web. Pronto, rapidinho você está sintonizado na gente e curtindo aí a parte musical, acompanhando nossos programas aqui à noite, onde a gente traz informação para você ficar totalmente ligado aí, ok? E todas as quartas-feiras o programa Cidadania é Legal comigo aqui, trazendo sempre um tema importante para a gente discutir aqui, né, nos nossos estúdios, para você estar bem informado. E olha, e toda vez que você no Facebook ou no YouTube estiver lá ouvindo ou assistindo a gente, você, por favor, né, vai espalhar a comunicação. Então como é que você faz? Você chega lá e compartilha, porque esse compartilhamento ele é muito importante para a gente, tá ok? Então são seus amigos que vai reproduzir para os seus outros amigos e a coisa vai longe. E quando a gente vê, tá todo mundo aí tendo informação de tudo, tá certo? Muito bem. Agora nós vamos aqui conversar um pouquinho sobre essa questão da UPA, da Unidade Básica de Saúde. E a gente tem muita reclamação da nossa comunidade quando eles vão numa Unidade Básica de Saúde, não tem medicamento, não tem médicos ou não tem certas especialidades. E aí muitas vezes, né, você
nosso ouvinte acaba agindo até muitas vezes de uma forma que não deveria agir. Se você vai lá na unidade básica e não tem médico ou não tem um medicamento, não é simplesmente você, às vezes, até xingar as pessoas, coisa desse tipo, né? E vai procurar um socorro imediato em outro lugar. Mas é você fazer um movimento na sua comunidade. Por quê? Porque a unidade básica de saúde, os equipamentos públicos são nossos. São equipamentos nossos. Todo mundo que trabalha lá são nossos funcionários. O prefeito é nosso funcionário, não é? Os secretários são nossos funcionários. E nem por isso a gente simplesmente também tem que sair xingando, porque se xingar resolvesse alguma coisa, estava tudo funcionando muito bem, não é? Agora, o que nós temos que fazer? A gente tem que procurar se apoderar das informações. Vai na unidade básica de saúde, conversa com a direção, por que não está tendo médico, por que não está tendo medicamento, né? Se informe e traga o assunto para os seus vizinhos, a sua comunidade, discutir juntos para encontrar uma solução. Através disso, você leva as reivindicações. Olha, você tem os conselhos aqui, os conselheiros, você tem, né, um telefone de comunicação junto à prefeitura, você tem os vereadores, você tem os deputados que você elegeu, né, que também são nossos funcionários, não podemos esquecer disso, né, e que estão lá. Agora, se você também não faz nada, meu amigo, significa, sabe o quê? Se o Conselho de Saúde não tem você lá questionando, se o vereador não tem você questionando, o prefeito não tem você questionando, significa que está tudo ótimo, está tudo funcionando bem, não é? E não é o que a gente assiste. Agora, está faltando um pouco mais também da gente começar a perceber isso e começar a reivindicar, porque se a gente não fizer o nosso papel, nós vamos ficar assim, gente, com a unidade básica sem médico, sem remédio, com o hospital superlotado, né, com tudo isso que a gente assiste aí. Aliás, quem precisa de serviço público somos nós aqui, não é verdade? Porque o rico lá não vai usar um hospital do Emirim, não vai usar um hospital do Campo Limpo, não vai usar de Parelheiros, ele vai logo, né, para os grandes hospitais onde ele tem condição de pagar. E a gente vai ficar com isso. Então, vamos fazer isso funcionar bem para que a gente possa ter o melhor atendimento possível, mas vai depender de cada um de nós, tá ok? Muito bem. Nessa questão das unidades básicas de saúde, a gente estava falando um pouquinho aqui, né? Muitas vezes a comunidade procura, aí tem um limite de senhas, né? E às vezes as pessoas acabam nem conseguindo ser atendidas nesse sentido. Fala um pouquinho para a gente como que essa estrutura funcional das UBSs e da UPA também, né? Sim, as UBSs tem um número de senhas que é distribuído de manhã para aquele número de paciente, um número reduzido, entendeu? Que exatamente porque faltam médicos, falta enfermeiros, entendeu? E de repente falta até espaço físico. Em muitas unidades que a gente trabalha, como por exemplo o UBS Novo Caminho, onde eu sou conselheiro também, sim, aqui no Jardim São Luís, não tem espaço físico para atender todos. Os poucos profissionais médicos que tem são excelentes profissionais, só que são poucos. Certo. E a população é muito grande. É exatamente isso que vem acontecendo nessa UBS que eu citei como exemplo, assim como acontece com muitas outras UBS, que trabalham da mesma forma, mas que também faltam médicos, ou seja, falta profissional de um modo geral. Então tá certo. Olha, nós temos mais uma matéria aqui, lá do hospital. Vamos assistir aqui para a gente tirar a nossa conclusão. Vamos lá. Muito bem, eu estou com a Vera aqui, que é uma usuária aqui também do hospital, e ela vai contar um pouquinho a história dela aqui. Vera. Quero falar sobre o caso da minha irmã, há mais ou menos uns 5 meses. Ela desmaiou em casa e com hemorragia e trouxeram ela para cá para emergência. Ela ficou uns 20 dias internada, 20 e poucos, e tomou bolsas de sangue e teve alta. Aí ela fez tomografia aqui, fez ressonância magnética e fez o exame do útero, para saber se não estava com câncer, né? Aí o do útero já tinha saído o resultado, que era grau 1, né? E a gente na maior esperança, e a tomografia dela e a ressonância foram extraviadas, perderam. Até fazer outro, ela ficou em casa, cada dia foi ficando pior. Aí
Quando fez a ressonância, quando veio fazer a tomografia, depois de mais de mês, a máquina estava quebrada. Aí o médico estava de férias, enquanto isso ela foi ficando de quase 3 meses em casa, sentada num sofá, não podia deitar. Aí o que eu fiz? Liguei para o Ministério da Saúde, o médico ainda ia voltar de férias, ele ia voltar dia 15, eu implorei se podia, no dia 15 podia atender ela, vim aqui pessoalmente, disse que não, só no dia 22, aí vim falar, liguei para o Ministério da Saúde, expliquei todo o caso dela, mas não sabia ainda que ela estava com câncer na bacia, né? Porque perderam os exames. Aí liguei para o Ministério da Saúde, contei tudo, eles me mandaram vir aqui, me falaram para mim vir aqui falar na ouvidoria. Quando eu cheguei aqui na ouvidoria, um rapaz e uma moça da ouvidoria falaram para mim que eles não podiam fazer nada, procurar um hospital, não podia fazer nada. Liguei no Ministério da Saúde de novo, aí eles mandaram enviar todos os exames da minha irmã, tudo que eu tinha, enviei, aí eu já vim aqui, peguei a ressonância, já estava pronta, peguei a tomografia, enviei tudo para o Ministério da Saúde, eles arrumaram o Hospital Santa Catarina, antes da consulta que ia ter aqui, entendeu? E nisso, a minha irmã está desenganada, quer dizer, há 4 meses que ela ficou aqui, que podia ter resolvido encaminhar, e aqui não tem suporte para o problema que ela tem, isso eles não me falaram, senão eu tinha corrido atrás antes. Ela ficou em casa mais de 3 meses sentada no sofá, toda inchada, aí depois foi para o seu hospital, está lá até hoje, já tem 1 mês que ela está lá, e os médicos não dão mais esperança nenhuma, só a partir daqui mesmo. E hoje eu estou aqui com outro caso, eu chamei um resgate, era 11h30 da noite lá no Vila Silva, 5 vezes meu irmão chegou de Minas pra gente ver a minha irmã, falaram que não tinha, falaram que não podia buscar meu irmão. Liguei pra polícia, liguei pro hospital em Boimirim, também não podia buscar meu irmão. Lá não vai Uber de madrugada porque eles têm medo. Na 5ª vez, de tanto implorar, eles foram buscar meu irmão que já estava desmaiando. Estamos aqui desde as 3h e pouco da manhã, fazendo exame. Quer dizer, não ter um resgate para buscar uma pessoa de 63 anos, que estava só comigo, quase meia-noite. Falou que era para mim arrumar meus meios, eu não tinha meios. De tanto implorar, insistir, na 5ª vez, buscaram eu e meu irmão. E estamos aqui até agora, desde as 3 da manhã. Aguardando atendimento. Então, mas está bem demorado. Hoje a população cresceu e a demanda diminuiu. Hoje a gente vê o pessoal aqui na UPA fica 8 horas, não espera. O Hospital Campo Limpo nem se fala, que a demanda é muito grande. É o hospital da referência que nós temos aqui na Zona Sul, que nós acolhe Taboão, Tapecerica, Pirajussara, Ibuguaçu e região, toda a Zona Sul. Mas do jeito que a gente está vendo, as coisas estão piorando, porque a demanda é muito grande, o recurso não chega, a gente não está aqui para falar mal de prefeito, nem de partido A, nem de B, nem C. Nós estamos aqui defendendo a saúde, porque saúde é vida, e quando se trata de saúde é democracia, é o direito do cidadania, do cidadão à saúde. Então, chegou do jeito que a prefeitura está mandando o pessoal embora, terceirizando, já terceirizaram a farmácia do Hospital Campo Limpo, e nós não podemos concordar com isso que está acontecendo, porque é um abuso de poder, senhor governador, senhor prefeito, senhor presidente da República, pensa naquele pessoal da periferia que vocês prometeram e ia fazer, né? E não é do jeito que eles querem, não dá para ficar, que a população está sendo muito prejudicada e na realidade a gente está faltando até insumo no hospital. Então do jeito que está a gente tem de se organizar todo mundo junto, sentar e trazer o que for melhor. E vai esse recadinho também para os parlamentares, né? Seja vereador e deputado. Aquele dinheiro que vocês doam aqui do hospital, que é para fazer esse dinheiro do hospital, não chega no hospital, fica preso na nota aqui, ó. É preciso vocês cobrar, para dar o dinheiro, encaminhar e cobrar, que está sendo feito com dinheiro
levando, estão mandando que é de verba pública para a comunidade, não está chegando, está sumindo no caminho. Obrigado, eu me sinto muito último aqui para defender o hospital junto com todos. É melhor todos por um do que um por todos. Tamo junto. Muito bem, tá aí então, né, a fala das pessoas nesse sentido, e a gente espera então uma pronta ação aí do prefeito Bruno Covas, ok? Bom, a gente viu aí, SAMU então, tá um caso, né? Tá terrível isso. Tá um colapso. Né? Não se tem, diminuíram, agora para você poder ter um atendimento SAMU aí, as pessoas quase que morrem, né? Se depender disso também. Porque né? o que ocorreu, né? A atual administração, o prefeito Bruno Covas e o senhor secretário Edson Aparecido, o que eles fizeram, né? Eles pegaram, desativaram as bases da SAMU e enviaram a SAMU em qualquer lugar, né? Colocaram a SAMU dentro do hospital, uma ambulância dentro de uma UBS. Então há uma dificuldade, porque no passado, quando foi criada a SAMU, foi trabalhado todo um processo de logística, né? De o rápido atendimento, né? Então, quando teve um processo de chamado reestruturação da saúde, quando eles começaram, por exemplo, você deve lembrar, o fechamento das 108 AMAs e AMES da cidade de São Paulo, né? Nós aqui na Zona Sul fomos um dos primeiros que iniciaram, né, o primeiro ato contra o fechamento e conseguimos reverter através de muita luta, né? Certo. Aí veio também a questão, por exemplo, do que o Bigode tinha falado na sua pergunta anterior, sobre a questão das UBS da demora. E existe hoje um programa, né, que chama-se Acesso Avançado, né? Que com o trocadilho da palavra, peço perdão, muita gente fala acesso desgraçado. Por quê? Porque a pessoa ela vai na unidade básica de saúde com a perspectiva de ser atendida. Ao contrário de uma AMA 24 horas, que por sinal estamos lutando pela AMA do Jardim São Luís virar 24 horas, é uma outra bandeira de luta, ela vai numa UBS e ela não tem a garantia específica que ela vai ser atendida, porque às vezes vai muita gente daquela específica equipe, né? A questão da SAMU é isso que você viu, né? O prefeito desmontou, né? Colocou em vários lugares que às vezes, por exemplo, há uma dificuldade, por exemplo, de uma manobra, de uma ambulância, né? Então o tempo-resposta, que é o termo técnico que os profissionais da SAMU utilizam, aumentou e muito, né? É o total desmonte da saúde pública, né? Uma forma de não entender, não colocar profissionais, com todo respeito ao secretário municipal de saúde, que por sinal ele é formado em engenharia, e o cara, e o profissional hoje está no lugar do secretário de saúde. Não estou discriminando as suas atribuições, mas cada um acho que tem que ser nas suas atribuições. Você não pode colocar um engenheiro civil para ser um secretário municipal de saúde, não tem cabimento. A gente percebe muito esse tipo de coisa, né? Infelizmente. Dizer, as pessoas não no seu quadrado, não é? Devidamente lá. Eu acho que tem determinado tipo de setores que tem que ter especialistas mesmo, comandando tudo, saúde, porque vai entender o problema. A mesma coisa de você colocar, de repente, sei lá, um taxista, né, para ser, de repente, o cara da habitação. Eu acho que as pessoas têm que conhecer as suas atribuições, né? Um profissional de engenharia civil não tem condições de ser um secretário municipal de saúde, não tem um entendimento. Né, igual, por exemplo, você é um radialista, né? Como eu te falei, eu já fui radialista no passado também, hoje eu não estou mais na profissão. Aqui a gente conhece, não adianta a gente colocar uma outra pessoa que não conhece as suas atribuições, né? É verdade. Muito bem, nós já estamos aí no final do nosso programa, né? Passa rápido a coisa aí, não é? Foi muito boa. E eu queria que vocês colocassem então um pouquinho daquilo que talvez tenha faltado aqui a gente falar, né, para a gente poder já finalizar o nosso programa. E lembrando que na quarta-feira o Dimas, né, vai estar passando aqui um recadinho para vocês também, e esperar aí que os encaminhamentos sejam feitos e nós vamos acompanhar. Então eu só queria dizer, da nossa parte, né, eu quero fazer um apelo a todas e todos, né, que usam o hospital público do Campo Limpo, não só do Campo Limpo, da zona sul da cidade, né, nos ajude a salvar o Hospital do Campo Limpo, nos apoie no nosso ato, porque é importante que todos se mobilizem nessa próxima quarta-feira, às 14 horas, no dia 23, porque o nosso objetivo é denunciar o que está acontecendo no Hospital do Campo Limpo para a gente salvar o Hospital do Campo Limpo. Porque se a gente não salvar o Hospital do Campo Limpo hoje, a gente não vai conseguir salvar amanhã, porque amanhã você, Roberto, nós aqui podemos ser vítima de qualquer tipo de coisa que pode acontecer, de um acidente ou algo do tipo, e se nós não lutarmos por esse hospital, que é tão importante aqui para a nossa região, a gente pode correr o risco de acontecer uma fatalidade com a gente mesmo. E eu deixar uma coisa muito importante também ressaltar. Não é nenhuma responsabilidade dos profissionais que trabalham lá, porque na verdade são verdadeiros heróis
heroínas. Estão fazendo o que pode, que está ao alcance. É isso, né? Quarta-feira, dia 23, às 14 horas. Todo mundo na frente do hospital. Muito bem. Também aqui o Antônio. Qual o recado aí final, Antônio? Bigode. Eu queria convidar a toda a população da cidade de São Paulo que venha participar com a gente desse nosso ato que nós vamos ter na porta do Hospital do Campo Limpo e deixar um recado. Esse é o nosso primeiro ato. É o primeiro de muitos outros que vão ter. Nós não vamos admitir que o nosso prefeito venda o nosso patrimônio, que são os hospitais públicos. Nós não vamos admitir que seja privatizado uma coisa que lutamos tanto. Tá bom? Esse é o meu recado. Muito obrigado. Muito bem. Também aqui o nosso companheiro Juarez, que vai falar um pouquinho com a gente aqui, né? Juarez, mandar o recado aí. Juarez. Olha, você fez uma colocação extraordinária referente a Zama Zaú. Nós temos dentro da Zama, dos postos de saúde, nós temos um folhetinho, e aquele folhetinho que os pessoal não liga para aquilo lá, chama o SAL. É uma coisa muito importante. Se eles quiserem colocar o que está acontecendo dentro das OBS, da Zama, onde eles é atendido, ele escrever, se ele for bem atendido, se ele for mal atendido, que todos os conselhos de saúde da nossa região, todo mês abre a caixinha e vê as demandas que existem. Isso é uma coisa importantíssima para nós da área da saúde. Como eu já falei para vocês, desde 2004, eu já fui conselheiro do Hospital M.Mirim, já fui conselho da Rede Hora Certa, da Rede Jardim Ibirapuera. Hoje eu sou do Hospital do Amason Luiz, eu sou do CAPS, que nós somos do CAPS, sou do 24 horas do AMA Capão Redondo, tá? E da supervisão técnica de saúde. Eu acredito que isso aí é um trabalho que nós fazemos com muito carinho, com muita personalidade, e por isso que hoje eu continuo sendo conselheiro de gestor de saúde. Já estou com certas idade, já ando cansado, mas eu acredito que isso aí não vai me deixar eu me abater por pouca coisa não, que eu vou buscar, vou cobrar. Eu acho que é um dever que nós temos como cidadão, tá? É muito importante. Muito bem. Então fica aqui nossos agradecimentos ao Dimas, ao Antônio Bigode, né? E também aqui ao Juarez, né? Olha, todos eles aqui que se preocupam com você, né? Agora, eu acho que está na hora de você se preocupar com você mesmo. Porque não adianta estar lá numa recepção de hospital como eu vi hoje, e todo mundo de cabeça baixa lá, ficar aceitando aquele tipo de humilhação, porque é uma humilhação, né? E eles estão aqui justamente pedindo o apoio seu para poder melhorar a sua condição, não é? Então, olha, quarta-feira, todo mundo lá, você que participa ativamente, está sempre no Hospital do Campo Limpo, né? Você de outros hospitais também, de outras regiões, façam uma luta, porque é uma luta não só para o Hospital de Campo Limpo, são para todos os hospitais e para toda a área da saúde aqui da nossa periferia de cidade de São Paulo, né? E precisa de você. Se você não fizer nada nesse sentido, a gente só vai ficar assistindo isso que nós estamos assistindo hoje, né? A gente precisa de um hospital, vai lá e vamos ficar sentadinhos lá horas e horas e horas e horas esperando ser atendidos, né? Eu falo isso porque eu já tive experiência própria. Um dia que eu precisei aqui socorrer um amigo, cheguei no hospital lá do M.Mirim, fiquei lá horas e horas e horas e horas para ser atendido, né? Até a hora que manifestou aqui o jornalista Roberto Moraes, aí foi procurar a companheira, né, jornalista também, que é do hospital lá, e me fez ainda ficar, né, hospital do M.Mirim, nossa colega aí, jornalista. Muito obrigado aí por você ter me dado um chá de cadeira, não é verdade? Mas tudo bem. Nós estamos aqui e a gente espera que as pessoas também mudem um pouco o seu comportamento e as suas atitudes, né? A gente fala assim que os hospitais têm ótimos funcionários, mas também tem alguns lá que eu não sei o que estão fazendo lá, ocupando espaço,
não é? E tanta gente querendo trabalhar, mas tem gente boa lá que muitas vezes, para as pessoas boas, falta estrutura. Não é? Se o governo não dá estrutura para o hospital funcionar bem, para as unidades básicas de saúde funcionar bem, a coisa não vai funcionar. Aí fica complicado, não é verdade? Então eu quero aqui, mais uma vez, agradecer aqui ao Dimas, ao Antônio, ao Juarez, né, pelo esforço de vocês, que vocês são voluntários, não ganham nada para fazer o que fazem, a não ser o prazer de querer ajudar o outro, não é? E ainda deve receber metralhadas, né? Porque lamentavelmente ainda tem muita gente ainda que não entende isso e ao invés de ajudar também atrapalha, não é verdade? Então, olha, muito obrigado mesmo, viu? E conte com a gente sempre aqui, tá? Só queria dar uma rápida palavrinha, só queria agradecer o Movimento Popular de Saúde do Emboimirim, que está apoiando a atividade, o Fórum de Saúde do Campo Limpo, né? O CONSEG do Jardim São Luís, que aderiu também a este movimento, o Sindicep, que é o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, que vai estar lá conosco também, né? E o Fórum de Saúde Sul, que representa os 6 principais movimentos populares de saúde da Zona Sul de São Paulo. Então vai ser um agito muito grande, muito né? grande. Então você aí, olha, participe, porque sem você ninguém faz nada, tá certo? Gente, ficamos por aqui com mais um programa Cidadania Legal e a gente volta na próxima quarta-feira com mais um tema aí. E durante a programação, na quarta-feira estaremos lá e a gente vai passar para você também tudo que vai rolar por lá, tá certo? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e uma boa noite e vamos em frente. Tchau, tchau, até mais. Olha... Rádio Mister. Rádio Mister.